Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental e hoje nós vamos falar sobre um sentimento que traz consigo um peso enorme sobre a nossa consciência, sobre a nossa vida e faz muitas pessoas não conseguirem avançar, faz muitas pessoas sofrerem sem ter, vamos dizer assim, culpa no cartório, né? Esse sentimento, como eu acabei de dizer, é a culpa, é o sentimento de culpa. Livre-se do sentimento de culpa se você quiser avançar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Antes de iniciar esse tema, eu gostaria de lembrar que o método terapêutico com o qual eu trabalho visa atingir o ser humano como um ser integrativo, como um ser completo, buscando todas as áreas do comportamento, da psicologia, da metafísica, enfim, áreas que visam transformar o ser humano num ser muito mais feliz, que visam nos aproximar da felicidade, que é isso que a maioria de nós busca. Por isso, para você que é meu cliente, que é meu paciente, para você que me assiste, sempre que eu estudo algo, sempre que eu busco algo, algum conhecimento, que eu trago algum conhecimento, é visando que a nossa vida seja muito mais feliz, que nós consigamos nos aproximar da felicidade de uma forma muito mais leve e de uma forma com que nós consigamos realizar aquilo que nós viemos aqui para fazer, que nós fomos criados para que realizemos. Então, visando isso que o meu método terapêutico trabalha e é buscando isso que eu trago esses conhecimentos ou trago algumas informações no meu dia a dia, eu estudo esses casos, tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa, que é o tema de hoje, a culpa, livre-se da culpa. E eu gostaria de iniciar esse vídeo contando para vocês uma pequena história. A Mariazinha era uma criança que nasceu numa família muito bem estruturada, que nasceu numa família que tinha um pai, que tinha uma mãe e que ela tinha até outros irmãos. Ela tinha os avós, tinha os tios e ela nasceu no meio dessa família. E a Mariazinha via os pais brigando desde cedo por conta do trabalho, os pais não tinham muito tempo para brincar com ela, né? Passava a maioria do tempo ausentes. Quando estavam presentes, muitas vezes eles brigavam, eles discutiam na frente dela. E a Mariazinha, com a sua mente de criança, com o seu intelecto ainda não bem formado, com o seu ego em formação, ela observava aquela situação, toda a sua vida, de uma forma muito particular e absorvia as coisas de uma forma muito particular. A Mariazinha, julgando-se uma vez culpado por essa briga, tentando amenizar essa situação dos pais, ela muitas vezes tentava trazer para si aquela energia, tentava trazer para si, ajudar a mãe ou ajudar o pai a carregar aquele duro fardo, aquele pesado fardo da vida, né? A Mariazinha se emaranhava muitas vezes com uma energia, com uma situação, com emoções e sentimentos que não eram dela, que não eram originais dela e nem eram para ela, mas para ajudar na harmonização da casa, ela muitas vezes se emaranhava com esses sentimentos, com essas emoções. E quando a Mariazinha cresceu e foi para a vida, ela tinha muitas dificuldades em enfrentar e encarar o mundo, em buscar autorrealizações, em ser uma voz ativa na sua sociedade ou no seu meio. A Mariazinha não conseguia se conectar com as coisas externas, ela não conseguia dar prosseguimento
para a sua vida, ela não conseguia ser atuante nos seus relacionamentos ou ter relacionamentos saudáveis, ela não conseguia ir em busca, ir para a luta atrás dos seus ideais e dos seus objetivos. E a Mariazinha não sabia por que isso acontecia. Ela tinha até vontade, ela idealizava, ela participava muitas vezes de sessões de coaching, etc., mas ela não conseguia realmente realizar, não conseguia sentir aquilo. E o que a Mariazinha não sabia, e ela descobriu através de uma sessão, através de uma regressão ou até de uma constelação familiar, foi que ela carregava consigo uma culpa, um sentimento que não era dela, um fardo, um saco pesado nas suas costas, que não permitia que ela avançasse, que ela conseguisse andar, que ela conseguisse se projetar para frente. Sabe por quê? Porque a Mariazinha lá na infância se conectou, se emaranhou com uma energia que não era dela. E essa energia iria acompanhar a Mariazinha por toda a sua vida, se ela não tivesse descoberto isso. Outra história é a do Joãozinho. O Joãozinho, já na barriga da mãe, porque a psicologia pré e perinatal já nos revela que a criança, desde o momento que ela começa a ser formado, o feto, ele já absorve situações emocionais, ele já interpreta situações com sentimentos, ele já começa a absorver e a formular também a sua consciência, de uma forma muito pequena, mas já começa. E esse Joãozinho, na barriga ainda da mãe, ele descobriu que ele ia ter um irmãozinho gêmeo, mas na hora da gestação, o que acontece com muitas pessoas, inclusive pode ter acontecido com muitos de nós, o irmão do Joãozinho não conseguiu ser fecundado, não conseguiu dar prosseguimento na sua gestação. E o Joãozinho cresceu sozinho na barriga da mãe, sem ninguém, ele e a mãe. Mas o Joãozinho amava aquele irmão que ia nascer com ele. Então, ele se sentindo culpado por aquilo, se sentindo culpado pelo irmão não ter prosseguido junto com ele, o Joãozinho vem para o mundo. Ele nasce, ele começa a explorar o mundo, ele começa a receber carinho, afeto da sua família, ele começa a crescer e a viver. Mas o Joãozinho, sem saber, ele carrega dentro dele um extremo sentimento de culpa, uma culpa que ele não sabe de onde vem. Então ele tem medo de se projetar para a vida, ele tem medo de realizar, ele tem medo de ir para a vida e conquistar aquilo que ele deseja. Ele tem medo, inclusive, de desejar algo da vida, de sentir prazer em realizar coisas na vida. E o Joãozinho não sabe por quê, mas ele não consegue usufruir da vida. E ao fazer ali uma regressão, ao fazer uma constelação familiar, o Joãozinho percebe que ele não consegue se projetar porque ele se sente culpado. Já que o irmão não conseguiu viver, já que o irmão não conseguiu ir para o mundo junto com ele, ele não merece, ele não pode merecer afeto, ele não pode merecer ter uma vida de qualidade, ele não pode merecer ir para a vida e realizar. Por quê? Porque o irmão que ele tanto amava não está fazendo isso e ele se sente culpado, ele está se sentindo, ele não pode ser melhor do que o irmão. O que o Joãozinho, o que a Mariazinha, o que a maioria de nós não entende muitas vezes é que existem coisas que nós não temos o menor controle. São coisas da vida. A vida controla. Quem controla a vida é que gerencia isso. Nós temos a responsabilidade de gerenciar o que está dentro de nós. Nós somos gestores de nós mesmos, mas não de todos os processos da vida, né? E essa culpa que eu falo para a gente se livrar, desse sentimento de culpa, não é um sentimento de que eu fiz alguma coisa errada, então não vou me sentir culpado, não vou nem fingir que aconteceu, ou eu não vou assumir para mim aquela responsabilidade. Não é nada disso, não é dessa culpa que eu estou falando. Quando a gente faz alguma coisa errada, nós temos que nos responsabilizar sim por aquela situação. A culpa que eu estou dizendo é carregar uma culpa que não é nossa. É culpa pelos problemas de relacionamento dos nossos pais, ou problemas financeiros, ou algum outro problema que não tem relação, ou que nós não temos o menor controle. É trazer essa culpa de irmãos
Gêmeos que nós perdemos durante a gestação, que não tem a menor responsabilidade em nós presentes. É a culpa, muitas vezes, de ter uma realização enquanto muitos não têm. E eu não estou falando aqui para a gente ser egoísta, para que nós sejamos egoístas, não é nada disso. Eu, particularmente, gostaria que o mundo, trabalho, luto todos os dias, penso todos os dias que o mundo deve ser uma casa onde todas as pessoas vivam bem em harmonia e amor. Essa é a minha filosofia, essa é a minha psicologia, esses são os meus paradigmas e as minhas crenças. Mas, para que eu queira consertar as coisas lá fora, para que eu queira ajudar você como terapeuta, eu preciso consertar a minha casa, dentro de mim. Então, eu preciso gerenciar e me consertar internamente, ter um olhar interno, autoconhecimento, autoobservação. E é isso que eu estou chamando a atenção, para livrarmos da culpa, porque quando eu sou culpado, eu continuo andando, só que carregando um fardo enorme. A culpa muitas vezes forma uma sombra no nosso inconsciente, uma sombra que vive nos atormentando, assombrando, né? Assombração. O que é uma assombração? Uma sombra em ação no nosso inconsciente. Então, ele vive nos assombrando, essa sombra. O que essa sombra faz? O que esse sentimento de culpa faz? Ele trava a nossa vida e a gente nem sabe, nem percebe, porque é inconsciente. Então, quando eu percebo que esse sentimento está me fazendo mal, eu consigo olhar para trás, eu consigo me auto-observar através de uma terapia, mergulhar no meu inconsciente e entender de onde vem esse processo de culpa, eu consigo cortar esse cordão. Não que seja fácil isso. Às vezes vai ser um processo completamente difícil, às vezes vai requerer tempo para que esse processo aconteça de forma efetiva, mas o simples fato de a gente encarar as nossas sombras, olhar para aquela situação que formou essa culpa, esse simples fato já vai nos ajudar muito a nos projetarmos para a vida, já vai nos ajudar muito a que nós expandamos o nosso mapa mental de realidade, para que nós olhemos a vida de uma forma completamente diferente. Nós temos um mar imenso no inconsciente, nós precisamos explorar esse mar, descobrir situações que estão nos travando e descobrir potencialidades. E tudo isso está dentro de nós, só mergulhando internamente é que nós conseguimos identificar e realizar essas questões. Então, o sentimento de culpa, essa culpa orgânica, essa culpa interna, né, essa culpa crônica que vem nos acompanhando, esse sentimento não traz nenhum benefício para a nossa vida. Nós precisamos entender de onde vem, qual é o surgimento desse sentimento e fazer o que é preciso fazer para que a gente possa nos aliviar desse fardo. Seja algo que você fez e você precisa ali pedir um perdão, ou precisa se reconciliar, seja algo que você precisa perdoar. Muitos de nós carregamos culpa por não perdoar, né? Por ter acontecido alguma situação que não superou as nossas expectativas ou que não correspondeu àquilo que nós tínhamos de expectativa. E nós não perdoamos, nós culpamos, nós guardamos aquele remorso. Sempre que eu guardo um remorso, sempre que eu guardo algo que aconteceu, eu guardo veneno dentro de mim. Eu estou tomando doses diárias de veneno. Por quê? Porque é só a mim que faz mal. É a minha psicologia, são as minhas emoções que gerenciam a minha fisiologia, que gerenciam a minha vida, a minha qualidade de vida. Quando eu estou com raiva de alguém, essa raiva é interna, não é externa. Eu posso externalizar essa raiva dando uma sova nessa pessoa, batendo, né? Mas é interno isso dentro de mim. Não que eu esteja aconselhando isso de maneira alguma, mas eu estou dizendo que é interno, é dentro de mim a raiva. Então, todas as emoções que nós carregamos e cultivamos são emoções que nós vamos sentir. As consequências dessas emoções, tá bom? Então, o que eu peço para você é descubra, se você sente esse sentimento de culpa, se você conhece alguém que sente, livre-se desse sentimento, livre-se desse fardo que é a culpa, tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, curte, por favor, que isso me ajuda muito, me ajuda a difundir a mensagem para as outras pessoas, tá bom? Muito obrigado então pela sua audiência. Lembre-se sempre, assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.
Música